Que a paz de Jesus esteja com você, reinando no seu coração. Amém? Glória a Deus. Manhã maravilhosa, igreja linda. Parecia que eu estava aqui louvando, senti que tinha um coral de anjos cantando assim atrás. Eu olhei, mas não tem tanta gente assim não. Mas, sabe, eu senti o amor, a adoração, a vontade de vocês de louvar o Senhor. Isso é gostoso, né? Porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, assim fala a palavra de Deus, né? E que nós sejamos encontrados. Quem pode dizer amém? Eu, antes de iniciar aqui a ministração, não podia deixar de fazer aqui um parêntese. Para mim é uma manhã muito especial. Tenho aqui pessoas, né, muito especiais. Vocês já conhecem o meu sogro, já está conosco há bastante tempo. Mas tenho aqui hoje o meu pai, a minha mãe e a tia Mara, que está via do Brasil. Pode ficar de pé, por favor? Papai, mamãe, tia Mara. Que se desse o melhor aplauso, por favor, me ajude a honrar. São pessoas maravilhosas. Eu quero vos dizer uma coisa. Não quero constranger eles ficando aqui em pé, mas nada existe por acaso. Ninguém constrói nada, ninguém vive, ninguém faz nada sem pessoas que intercedem pelas outras. Então, aqui, pessoas que são nossos intercessores desde a nossa adolescência, sabe? Papai, mamãe, tia Mara faz parte do nosso ministério antes, quando a gente namorava. Das primeiras experiências que nós tivemos com Deus, tia Mara estava lá perto, né? Uma pessoa que tem um ministério de revelação. Existem poucos profetas, me desculpa, eu não quero constranger, mas existem poucos profetas na terra ainda como a tia Mara, tá? Não existem muitos profetas na terra com o dom que a tia Mara tem, tá bem? Profeta segundo a Bíblia, é raro, você não vai achar, tá bom? É um dom que Deus entregou para ela, é uma coisa assim que você não faz ideia. Então, eu quero honrar essas vidas e te dizer que se você tem um intercessor, você tem tudo, sabe? E seja também um intercessor por alguém. Pague o preço, porque você um dia vai ver o fruto, vai ver o resultado. Você pode dizer amém? Papai, mamãe, você vai um dia, não importa o tempo, né? Papai e mamãe estão aqui, eles vieram para Jesus um pouquinho mais tarde, porque viemos para cá, não viemos como missionários, permanecemos como missionários, e eu não podia estar lá para cuidar, mas quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E eu sempre orava: Senhor, o Senhor sabe o seu tempo, o Senhor sabe o que o Senhor pode fazer. E tudo ao seu tempo foi se organizando, né? E alguns anos atrás, Jesus encontrou, e meu pai hoje já terminou teologia, né? Então estão servindo ao Senhor lá na igreja que eles congregam. Então é uma alegria tremenda, e eu queria muito honrar tudo isso, né? Todo esse tempo. Queria pedir a tia Mara que viesse aqui para fazer uma oração por nós, pela igreja, pela palavra, e dar uma palavra se a senhora quiser, né? Então você pode dar mais um aplauso, Senhor. Estou muito feliz, muito contente. A missionária Mara, agora profeta. Amém. Bom dia, na paz do Senhor, amém. Nossa, a carne estremeceu, viu? Fez Jesus, eu não mereço tanto. Mas eu digo a vocês nesta manhã, estar aqui foi uma promessa que Deus fez a mim, há muitos anos. E esperei com paciência. E mediante tanto conhecer aqui de Portugal, em tudo eu estou vendo a mão do Todo-Poderoso. E eu sei que nesta manhã, mediante a palavra do Vinícius, que isso para mim também é uma alegria imensa, que vocês não têm noção do meu coração. Como diz o pastor, que eu sou intercessora.
E eu falo para vocês de coração aberto. A minha alegria é ver a minha família de pé. Quando antes ninguém dava nada por mim, o Senhor apostou em mim e diz: você vai vencer e você vai ver os seus. Hoje eu vendo aqui o meu cunhado, a minha irmã que se foi. Mas eu tenho certeza que Deus acolheu para os seus braços. E nessa manhã, falando sobre dízimos e oferta, eu digo para você nesta manhã, o Senhor diz para o meu coração nesta manhã, que tem pessoas aqui que não vem nem tanto com o pensamento de ser abençoado financeiramente, mas o Senhor diz que vai mudar história aqui. E que esses obreiros, esta igreja vai ver. O Salmo 116 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tu tens feito? Você tem notado o que Deus tem feito de benefício para você? Será que somos com Deus o que Ele é para conosco? A minha vinda aqui, não vou tomar muito tempo não. Não vou sair de perto dele, senão ele vai. Eu conheço. A minha vinda aqui para Portugal, nossa, não assusta não, vocês vão me conhecer porque eu vou voltar de novo. Quando eu estava pensando, falei: Jesus, como está a minha família ali no Portugal? Porque eu estou saindo de um outro luto, de outra irmã, que morava em Londres, e orando com o Senhor. A Vivi me mandou uma mensagem: tia, eu queria tanto fazer uma campanha. E eu, sabe aquele negócio que quando é falado é conectado? E eu falei: Jesus, eu já estava na campanha, porque o Senhor me impulsiona. Às vezes você pode me ver uma vez, mas o Senhor me mostrando a sua necessidade, eu faço sem você nem saber. Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus, não para se mostrar. E quando a Viviane falou assim: tia, eu queria uma campanha de quebra de maldição. E o Senhor falou comigo: a quebra já foi quebrada. Agora é preciso você ir. Eu falei: hã? Falei: uai, peraí, como vai ser? E quando ela disse: tia, a senhora tem coragem de vir? Eu falei: primeiro eu vou falar com o esposo, né? Primeiro eu vou falar com o marido. E eu falei: Jesus, ó, toca lá primeiro. Antes que eu fale alguma coisa, fala. E eu falei: Luiz, a Vivi mas o Ades me convidou para ir para Portugal. O que você acha? Ele falou: minha filha, ó, vai na paz do Senhor, vai na bênção do Senhor. Porque eu sei que você vai abençoar e vai ser muito mais abençoada. Então, irmãos, eu digo a você nesta manhã, aproveite cada segundo aqui. Lá na sua casa. E quando a Vivi me disse para me vir, você não vai acreditar onde eu estava. Quem adivinha? Quem se manifesta? Tentar adivinhar. Eu estava na casa de banho. Eu estava verdadeiramente no trono. Verdadeiramente no trono. Mas você acha que ali eu estava ali? Você acha que eu não estava conectado com o meu Deus? Porque aonde você estiver, aonde você passar, o Senhor está com você e te ouvindo. Agora eu vou chegar mais perto dele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? O Senhor diz que está curando aqui. Diagnóstico que o médico diz: você vai ser medicado o resto da sua vida. Se você crê, o Senhor diz que vai ser a última vez hoje. Quem crê? Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos nesta manhã, diante de um Deus tão poderoso, vivo. O Senhor está aqui ouvindo. O Senhor diz que está procurando aqui pessoas que se rasguem completamente diante de Ti. Não estamos diante de um juiz, não estamos diante de uma outra autoridade, mas estamos diante de um Deus, um rei que pode todas as coisas. E nesta manhã,
Eu quero ministrar sobre a vida, sobre as famílias, sobre os homens, as mulheres, jovens, crianças. Senhor, que a bênção do céu seja sobre cada um no nome de Jesus. Te louvo por esta manhã. Pai, aqui desde o momento que adentrei naquela porta, Pai, senti a Tua presença e continuo sentindo a Tua presença. E que essa presença, aonde o Senhor está, a liberdade, a bênção em todos os sentidos, e no nome de Jesus, declaro o Teu povo abençoado, no nome santo do Senhor, a honra toda para Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, amém, vamos embora, né? Glória. Já. E ó, se você crê, pode escrever, viu? Porque não é a pessoa é gente que a gente conhece, tá? Conheço desde adolescente. Então, se falou, você pode escrever, porque não é ela que falou, é Deus que falou. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, né? Queria que você tivesse atenção e refletisse bastante no que a gente veio aqui fazer e se reorganizasse, porque às vezes a gente corre o risco, como eu sempre falo, de vir no domingo mecanicamente para bater ponto, né? Eu sou crente, tem que fazer plim, bater o crachá lá embaixo, bater o cartão de ponto, para não ficar muitos domingos sem aparecer, né? Ou para ver o irmão quando eu vejo há muito tempo. Não, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, você pode dizer amém? E às vezes você veio aqui para ser confrontado. Quem pode dizer amém? É sempre mais fraco esse amém quando é confrontado, mas também é necessário, porque o cristianismo, eu costumo brincar, o cristianismo é a única religião que você chama o pessoal para falar o que ele não quer ouvir, e ele volta depois no outro final de semana. Porque todo o resto que você chama para fazer reuniões, a pessoa está preocupada em falar para agradar, em falar para a pessoa ouvir o que ela gostaria de ouvir. É a arte dos políticos, é a arte dos marqueteiros. Mas o cristianismo não é assim. Muitas vezes a gente ouve promessas agradáveis, Deus nos cura, nos afaga. Muitas vezes a gente também ouve palavras que exigem mudança nas nossas vidas. E o que é bacana é que essas palavras também são boas, porque a palavra diz: o teu cajado o quê? Me consola. Você já pensou o que é a frase, o teu cajado me consola? O cajado é a expressão pastoral de quando um pastor tem que pegar um pedaço de pau para corrigir a ovelha que está saindo fora do rebanho. Imagina a dor que aquela ovelhinha sofre, tadinha. Ela tem que voltar. O seu cajado me consolou, porque eu não me perdi, eu continuei no lugar que eu tinha que estar. Então o confronto, por mais que às vezes seja desconfortável temporariamente, ele me consola a longo prazo. Quem pode dizer amém? É necessário. Mas por isso eu tenho que ter expectativa de que toda a palavra de Deus, faça comigo, toda a palavra de Deus é boa para mim. Toda a palavra de Deus, toda, né? Nós temos às vezes um risco. Tem um versículo na Bíblia, só para você entender. Às vezes tem gente que fica cheio de Bíblia, né? Cheio de Bíblia, e fala assim, a Bíblia é o seguinte, se eu não me engano, em Provérbios, não me lembro o versículo, fala: a alma farta rejeita o favo de mel. Quem já leu esse versículo? A alma, escuta que sério é isso. A alma farta rejeita o favo de mel. Quem que gosta de favo de mel aqui? Delicioso o mel, né? A alma farta rejeita o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Eu amo esse versículo. Amo, porque define como a diferença entre o cara que vem para a igreja, sai pulando de alegria, e o cara que vem e sai vazio. Porque tem um que vem com a alma farta, cheia de um monte de besteira. Aí vem um favo de mel e ele rejeita, porque ele está cheio de conteúdo, cheio de teoria, cheio de conceitos, cheio de barreiras.
E vem um favo de mel que, não, eu já tenho os meus conteúdos, eu já tenho as minhas definições, não quero esse doce hoje. Aí vem o faminto, aí vem uma palavra de confronto, fala que ele é cabeça dura, pecador, tem que mudar. Ele fala, meu Deus, Deus falou comigo, que delícia. E vem para o altar e chora, porque a alma faminta, até o amargo é doce. Então quem aqui tem fome de Deus aqui? Nós vemos agora de um Resumo de Vida muito abençoado, gente. E nós vamos tendo experiências à medida que vamos fazendo eventos. E desde o princípio eu ouvi um diferencial nessa revisão. Tínhamos quase 40 pessoas. Vamos arredondar para 40. Encontristas? Rapaz, então foi mais. 47, foram quase 50. E geralmente quando aumenta muito o número, perde-se um pouquinho a qualidade do evento, porque as pessoas são mais. Só que eu notei uma fome de Deus diferenciada nas pessoas que foram nesse revisão. Você não tem ideia do mover de Deus que houve nesse evento, porque a fome era maravilhosa. Então, para o faminto, até o amargo é doce. Eles foram lá para receber, foram para absorver, foram para serem ministrados, foram para sentir a presença de Deus, foram para ouvir a voz de Deus. Não tem como você ser o mesmo se você está aberto, se você é uma esponja da presença do Senhor, meu irmão. Então, corrija as suas expectativas, porque a palavra de Deus, por mais que ela venha a ser excelente, venha a ser com maestria ministrada, se ela não fizer você no final tomar uma atitude, fazer uma escolha, ela só foi uma palavra bem elaborada. O que determina no final de tudo, de um culto, não é o que o pastor falou, não é a excelência da pregação, mas a atitude que você tomou. É isso é isso que conta para Deus, é isso que conta para o céu, e é isso que vai transformar a sua vida. E pode dizer amém. Então, eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu quero que você pense sobre isso hoje. Que tipo de pessoa que nós somos? Nós somos guardiões. Na vida nós guardamos coisas, sim e não? Guardamos conceitos, definições. Mas nós aqui fizemos aqui vários louvores falando sobre vida, que Jesus venceu a morte. Como é que Deus faz tudo certinho, né? Então você é guardião. Nós somos guardiões da morte ou perseguidores da vida? Você fala assim, pastor, quem em sã consciência, que pergunta mais boba, quem em sã consciência é um guardião da morte? Claro que ninguém vai dizer em sã consciência, mas quando eu sou um guardião de um princípio que me afasta de Jesus, um guardião de um costume, de um hábito que me afasta da presença de Deus, eu estou dizendo que eu sou um guardião da morte. Estão me entendendo? Então, às vezes nós somos guardiões da morte, guardiões que me afastam do ambiente onde Deus se manifesta, do ambiente onde a palavra de Deus flui, e não estou percebendo isso, eu não estou acordado para isso. Eu tenho que fazer perguntas assim que são chocantes, para que eu possa me encontrar, achar em que categoria eu estou colocado e organizar a minha vida, porque a vida é feita de escolhas. Fala assim, teu irmão, a vida é feita de escolhas. Não tem jeito, nós temos que, cada escolha ela nos traz consequências. Então, que tipo de guardiões nós somos? Guardiões de princípios que nos levam à morte espiritual, ou nós somos perseguidores da vida, de princípios que nos vivificam, que nos fazem resplandecer a palavra de Deus, a sua presença em nossas vidas. Eu quero me basear em Mateus 28. Nós sempre lemos Mateus lá no finalzinho, 28, lá embaixo, né? Quando fala sobre o ID. Esquecemos de ler aqui em cima, e falamos muito pouco sobre isso.
E o problema, vamos dizer assim, o problema de Mateus 28, e ao mesmo dos outros evangelhos, é que todos os detalhes da ressurreição de Cristo não estão todos em um capítulo só. Tem detalhes que estão em Mateus que não estão em Lucas. Tem detalhes que estão em Lucas que não estão em Marcos. Tem detalhes que estão em Marcos e que não estão em João. Se eu for pegar fragmentos de Marcos, fragmentos de Lucas, fragmentos de João e o início de Atos, eu encontro o texto completo, porque existem muitas variáveis que aconteceram desde que Jesus saiu do sepulcro até a sua ressurreição e ascensão aos céus, e são variáveis muito importantes, que não dá para a gente trabalhar aqui tudo. Eu vou escolher aqui um tema central para a gente discorrer, mas se você chegar na sua casa, abrir o final de cada capítulo, de cada evangelho, você vai ver detalhes singulares em cada evangelho. Por quê? Porque cada apóstolo, cada discípulo tinha um objetivo quando relatou a passagem, e deu o foco em cada situação segundo o propósito que ele tinha. Como eu sempre explico, Mateus tinha o propósito de evangelizar os judeus. Marcos trabalhou com os gentios, deu ênfase aos milagres e aos prodígios. Lucas, ele fez uma pesquisa acadêmica, ouvindo cada testemunha ocular que viu e que andou com Jesus e foi narrando. Ele fez uma pesquisa de campo. João, ele relatou o evangelho na perspectiva mostrando por que Jesus é Deus, entende? Então, por causa do objetivo que cada apóstolo tinha, eles deram foco na perspectiva que eles tiveram para registrar o evangelho. Estão me entendendo? Então, isso é muito importante para você entender. E esse texto, ele se completa em Atos 1, de 1 a 3. Vamos ler primeiro Mateus 28, de 1 a 10. Abre aí comigo, Mateus 28, de 1 a 10. Todos encontraram? Nem na projeção? Mateus 28. Vamos ler então. Vamos lá, olha só. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande o quê? O quê? Terremoto. Fixa essa palavra. Houvera o quê? Um terremoto. Fala para o teu irmão, você já teve um terremoto na sua vida? Às vezes, fala assim, às vezes você precisa de um terremoto. E houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e chegando-se, removera a pedra, fala assim comigo, pedra, e estava assentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, veja o lugar onde jazia, ou veja o lugar onde ele estava, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente, ou apressadamente, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus
lhes veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Pula lá para Atos 1, tá? Para você entender a diferença, como é que as coisas se completam. Quem gosta de estudar aí? Fala amém. Então tem paciência comigo, vamos lá. Atos 1, de 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Quem que é Teófilo, gente? Quem que é esse cara? Essa pessoa não existe. Quem que escreveu Atos, livro de Atos? Lucas. Lucas foi a mesma pessoa que escreveu Atos, o livro de Atos. O que Lucas era no discipulado? Qual que era o título dele? Nada. Ele não era apóstolo. Vou falar, Lucas era apóstolo. Nada. Então isso é uma lição para você entender que não é o seu título que faz você ser relevante no reino de Deus. É o seu comprometimento com o seu ministério e com o seu chamado. Você não vê nenhum livro registrado de Tomé, de Barnabé, você não vê, mas você vê que Lucas foi tão excelente no trabalho que ele fez, que ele não só escreveu mas escreveu o livro de Atos, que é o início da história da igreja, que de forma excelente, pesquisando, falando, ouvindo um por um, como ele tinha que se dirigir, porque é o único livro que não tem fim, é Atos, porque é um livro que está sendo escrito ainda. Nós estamos aqui escrevendo a história de Atos ainda. Quem pode dizer amém? Então ele não acabou de ser escrito, ele não tem fim, não dá para terminar, só vai terminar quando Jesus escrever o último capítulo e fechar o livro. Mas Atos não tem fim. Lucas escreveu até onde ele conseguiu alcançar a visão dele. O resto, Deus continuou escrevendo a história, e até hoje Atos está sendo escrito. Está entendendo? Quando ele fala, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que é o livro dele, de Lucas. Teófilo é quem? É a igreja, porque Teo quer dizer Deus, Theos, Deus. Philos quer dizer amigos, que é a palavra que define filosofia, não é? Que é amigo do pensamento. Filosofia, amigo do pensar, amigo do pensamento. Então, quando ele fala, ele está falando para quem? Para você. Então, repara, está dizendo para você, Aisley, Viviane, Mateus, para você que está aqui na igreja. Olha, estou te dizendo, fiz o primeiro tratado, ó igreja, quem pode dizer amém? Ó Teófilo, Teófilo é você, sou eu e você, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por um espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha como é que as coisas vão se encaixando. Então, isso é muito, muito bacana, como é que a gente vai entendendo essas riquezas, né? Mas a questão que eu quero te falar aqui hoje é isso, é que sabemos se o céu mexeu com a nossa estrutura, analisando a nossa relação com Jesus no dia a dia. Você vê que houve um terremoto quando o anjo se manifestou, e não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu vou te mostrar aqui várias vezes que Deus se manifesta na terra com um sinal de terremoto, para mostrar que o céu está se manifestando na terra. Então, mas o que dá sinal de que Deus impactou? Eu preciso viver o terremoto. Ele pode dizer amém? O terremoto é para quê? O que o terremoto faz com a gente? Ele abala o quê? Todos os fundamentos, as estruturas, nada fica no mesmo jeito. Todos os fundamentos são abalados e tem que ser o quê? Reconstruído.
só um fundamento muito forte, muito bem construído é que permanece. E eu só conheço um fundamento muito forte e muito bem construído, que são aqueles que é construído no alicerce de Jesus. Todos os que não estão construídos, quando esse terremoto se manifesta, eles são o quê? Abalados, eles são quebrados, e são necessários que sejam quebrados. Então, às vezes nós temos relações com Jesus que são superficiais, que não provocaram esse sismo ainda, não provocaram esse terremoto, e temos aqueles que já permitiram que esse terremoto, que esse abanão tenha acontecido, e é necessário que quando o anjo se manifesta, quando a palavra se manifesta, que esse abanão, esse choque, esse encontrão aconteça, para que uma nova estrutura se forme na minha vida. Vocês estão me acompanhando? Então, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Outro dia eu estava lá em casa falando com o pessoal lá em casa, né? E eu me lembrei que quando eu estava no Egito, nós fomos na Cave Church, na chamada Igreja do Lixão, e que é muito avivada, um trabalho maravilhoso, de um padre ortodoxo, uma história longa que eu não vou contar agora para ganhar tempo. E eu lembro que eu subi com pena e voltei e desci com pena de mim, porque eu subi achando que eles eram pobres e desci vendo que eu que era pobre, porque é muito lixo, né? Muita reciclagem, então é muito fedido, muita pobreza. Mas quando eu subi, vi aquela igreja para 4 mil, 6 mil, sei lá, tudo cavada na rocha, coisa mais linda. Um povo avivado no meio do Egito, onde o Islã prevalece, evangelizando, sorrindo, trabalhando com discipulado. Eu cheguei no local e eu senti a presença de Deus no Egito, gente. No Egito. Aí veio um diácono. Eu estava no meio de pastores de mega igrejas, na conferência. Tinha pastores de 10 mil igrejas, pastores que administravam 10 mil membros, uns cuidavam de mais de 1.000, 2.000 igrejas, só pastores de mega congregações, pessoas de muita experiência, uns de 30 anos de ministério. Aí o diácono estava lá, muito simples diácono, mas você via aquela paixão por Jesus. Aí ele parou, um desses grandes, experientes pastores, e perguntou lá, tudo bem, tudo mais, conversou com ele, e perguntou, como é que está a sua vida com Jesus? Aí o pastor falou assim, meu irmão, desculpa, sabe o que é? É que eu sou pastor já, eu pastorei uma igreja de 10 mil membros, lá em São Paulo, tal, e o diácono ficou ouvindo com paciência aquela história, e ele parou assim, aí ele falou, não, mas eu não te perguntei isso, eu perguntei como é que está o seu relacionamento com Jesus. Aí o pastor, experientão, calou a boca, abaixou a cabeça e entendeu a mancada que ele deu, e eu lá só observando aquilo. Então você vê que o que manda, muitas vezes, não é o seu tempo de igreja, não é o seu status, não é o que você conquistou na vida, é como é que está o seu relacionamento com Jesus no seu dia a dia. Como é que esse terremoto tem abalado as suas estruturas, para que Deus construa a obra, o projeto que Ele determinou para a sua vida. Isso que conta, né? Então, que esse terremoto possa nos abalar, né? Te abalar para a vida, para uma reconstrução, não para a morte, né? Mas para a construção, para que eu possa viver o plano de Deus. Então, faça a escolha certa. Você pode dizer amém? Faça a escolha certa. Então, nessa passagem, nós vemos aqui 2 tipos de pessoas, que eu quero que você analise isso hoje. Temos 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são as 2 Marias. São pessoas que dedicam tempo para ir ao encontro daquele que, mesmo que na mente dela estava morto, elas sabiam que ele tinha as palavras de vida eterna. Essa verdade vivia dentro delas. Se você for lá comigo em João 6, está errado, eu apontei errado, João 6, 68 não existe. João 6, não sei o que é.
que fala assim, quando Jesus pergunta para o povo, vocês não vão embora? Aí Pedro responde, respondeu-lhe Simão Pedro, acho que é isso mesmo, João 6,68, pode colocar aí. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, ou só tu tens, as palavras de vida eterna. Então, essa revelação, essa verdade vivia dentro deles. Então, o primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que busca Jesus, busca aquele que tem as palavras de vida eterna, é aquele grupo que se move para a vida e não se move para a morte. Quem pode dizer amém? E temos o segundo grupo, que é o grupo que faz questão não apenas de defender os princípios de morte, mas ele faz guarda para a morte. Ele monta a guarda, ele pega armas para defender aquilo que ele quer defender. Ele usa todos os argumentos possíveis para defender aquilo, né? Então, nós temos que escolher que tipo de grupo eu vou ser. Se eu o grupo que monta a guarda diante da rocha para defender a morte, para garantir que aquela morte permaneça, ou se é o grupo que vem com esperança para que a morte não prevaleça e a vida eterna se manifeste, que a vida eterna possa me tocar, que a vida eterna possa se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história e na minha geração, em nome de Jesus, né? Então, às vezes, se a gente perceber, nós somos igual a esses guardas, que estavam do lado da segunda categoria, com armas montadas, para que ninguém atrapalhasse o estado de morte. Essas armas são as desculpas que a gente usa, para nós não nos envolvermos mais, não nos entregarmos mais, continuarmos com o nosso pecado de estimação. Que é, pastor? Que isso? A gente tem pecado de estimação, pecado que acho que Deus autoriza ter, mas ele vai crescendo, e ele vai te matar, tá? Ele vai te matar. Não dá para ter pecado de estimação. Então isso aí é o grupo das pessoas que estão defendendo a morte. Então, que grupo você decide estar? É uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Quem já viu aquela história que eu falei aqui há umas 15 vezes já aqui, do homem que está em cima do muro? Quem já viu aqui? Deixa eu ver. Eu falo, mas só 15, só pouco. Parece que ninguém ouve o que eu falo. Tinha um homem em cima do muro. Aí tinha de um lado um monte de anjo. Falando para o cara, desce, sai daí, desce desse muro. Está dividido, né? O outro lado tinha um monte de demônio, braços cruzados, só olhando para ele assim. Só olhando para ele. E os anjos de cá, sai daí, pula para cá, desce daí. E o demônio de lá, braços cruzados, caladinho. O inferno todo caladinho do outro lado. Aí o cara, em cima do muro, ficou vendo aquela torcida, né? Os anjos, o céu torcendo e o inferno calado. O céu torcendo, o inferno calado, ele em cima do muro. Ele perguntou, mas peraí. Perguntou pro inferno. O povo está aqui torcendo aqui para eu ir para o lado deles. Vocês não estão nem aí se eu vou para aí ou se eu não vou. Por que vocês não estão me chamando para ir para o lado de vocês? Aí o capeta fala, é porque o muro é nosso. O muro é deles. O território da dúvida já pertence, já tem dono. Não dá para você ficar em cima do muro. Você já escolheu um lado. Quando eu escolhi ficar na dúvida, eu vou ou não vou, escolho ou não escolho, me posiciono ou não me posiciono, você já escolheu o lado que não é o de Deus. Está entendendo? Fala assim, misericórdia. O diabo fala, o muro é meu, a dúvida é minha, eu plantei a dúvida, eu quero que vocês fiquem aí, nem precisa que você fale a meu favor, minha missão é te manter na dúvida, defendendo os conceitos, em conflito, mantendo o seu orgulho, não baixando a cabeça, não dando o braço a torcer. Minha missão é essa,
Pode continuar aí. Enquanto você estiver fazendo isso, eu estou ganhando. Essa é a missão do inimigo. Enquanto ele estiver conseguindo fazer isso com você, ele está sendo bem sucedido. Porque o muro é dele. Ele construiu um muro, e um muro bem feito, um muro largo. Nem precisa de ficar muito equilibrado. Você pode sentar e deitar ainda, né? Então, posicionamento é necessário. Então, fala assim: eu preciso de um terremoto que abale as estruturas, os alicerces que não pertencem a Jesus dentro de mim. Várias passagens falam de terremoto. Quando Jesus morreu, em Mateus 27, 51, você vê a passagem, 51 a 53, vamos ler. Fala o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, terremoto, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, me arrepiei aqui, ó. E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Uma testificação de quando o céu se manifesta, algo na terra tem que mudar. Faça comigo: quando o céu se manifesta, algo na terra, algo em mim tem que mudar. Você entende? Algo em mim é requerido, algo em mim é necessário ser abalado. Cristianismo, onde algo em mim não é abalado, é apenas religiosidade, não é espiritualidade. Eu falei isso no revisão. Nós temos que entender a diferença entre religiosidade e espiritualidade. É diferente. A religiosidade, ela mata, ela escraviza, ela te ensina a servir a comunidade e a instituição e a rotina. Quando eu vivo a espiritualidade, eu me conecto com o Criador, eu me conecto com Deus, e eu passo a usar a estrutura burocrática, a estrutura necessária para servir a espiritualidade. Eu não sirvo a religiosidade, eu sirvo a espiritualidade com a estrutura física. Eu não sirvo a estrutura física contemplando, só, sabe? Estamos entendendo? Nós temos que ser pessoas espirituais e não pessoas religiosas. Mas se nada mexe em mim, nada me abala, nada me leva a uma decisão, eu sou apenas aquele que contempla de longe. Estou vivendo uma religiosidade. No versículo 54 fala algo interessante, desse mesmo texto, que fala que os mortos apareceram a muitos, e fala o seguinte: ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, fala assim comigo, vendo o terremoto. Está vendo a importância das coisas? Às vezes tem crises que são necessárias, tem momentos na vida que nós precisamos passar. E o centurião, aquele cara, o centurião que humilhou, que estava mandando nos guardas, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Esse terremoto não só tremeu a terra, tremeu dentro do centurião, tremeu a alma dele, tremeu o pensamento dele, tremeu toda a base dele, tremeu os conceitos dele, tremeu os deuses que ele acreditava, tremeu tudo. Esse cara nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Ele entrou no mínimo, se ele não converteu, ele entrou em crise para sempre, porque o que ele contemplou tornou-se inegável, sim ou não? Porque o terremoto não só abalou a estrutura física, mas toda a questão emocional, mental,
e espiritual daquele centurião, né? Então, entre várias definições de Jesus, ele também é definido como rocha. Você vê que o anjo, ele remove a rocha, ele senta sobre a rocha, né? Jesus, ele é conhecido como leão da tribo de Judá, raiz de Davi, príncipe da paz, filho do homem. Há vários títulos que definem Jesus, mas ele também ele é a rocha. Quem pode dizer amém? Ele é a rocha eterna, né? Você pode ver que Moisés, ele foi duramente repreendido por Deus, porque quando Deus falou para ele, toca na rocha para que saísse água, ele estava com raiva do povo, ele bateu na rocha. Só que a rocha ela simbolizava quem? Jesus. E ele bateu na rocha e a água saiu. Ele falou, porque você não tocou e bateu, eu vou ter que te repreender, porque você bateu no símbolo do Messias, no símbolo do Filho do Homem, naquele que haveria de vir. E por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida, não avançou para Canaã. Então Jesus, ele é a rocha, né? A rocha, em Mateus 5, ele é o lugar onde nós fazemos a nossa casa. Fala sobre o edificador que edificou a sua casa na rocha e o que edificou a sua casa na areia. E a diferença de como é que a nossa casa se comporta sobre as intempéries do tempo, quando ela está fundamentada na rocha, ou quando ela está com os alicerces na areia. Então ele é a rocha onde eu tenho que fundamentar, construir a minha casa. Em Mateus 12:10, ele fala sobre a profecia que aquela pedra que foi rejeitada, veio a ser a pedra que os edificadores rejeitaram, veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Eu acho bacana porque esse versículo fala sobre uma linguagem da arquitetura da época. Não se construíam naquela época casas como hoje. Hoje em dia a pedra angular seria comparada como vigas de concreto, como colunas, tá? As construções antigamente eram encaixadas com blocos de pedra, e tinha uma pedra, que era a tal pedra angular, que fazia uma pressão sobre as outras, e aquela pedra fazia com que houvesse uma estrutura e a casa não caísse. Então cada arco, os arcos têm pedras angulares, as colunas têm pedras angulares, tudo que você constrói tem uma pedra angular, que é para dar estrutura e firmeza na construção. Então era uma linguagem muito comum que fala sobre estrutura. Ele fala, eu fui rejeitado pelos edificadores, mas eu vim depois a ser a pedra principal, que vai dar estrutura a todas as coisas. Então, ou seja, aquilo que me falta para me dar estrutura emocional, direção, aquele vazio que está dentro de mim, só está vazio, sabe por quê? Porque eu não encaixei. Tem um espaço certinho aqui dentro de você, que é o espaço da pedra angular, é o espaço do bloco. Sabe o Lego? Aquele Legozinho, aquele encaixe? Você tem que pegar o Jesus e pegar encaixar. A sua vida vai ser outra. Sabe aqueles bonecos de posto? De gasolina, sabe aqueles bonecos de posto? De vento, que fica assim? Sabe? Então, tem gente que é assim na vida, porque não tem a pedra angular dentro deles. Quando você conhece Jesus, e Jesus passa a ser a pedra angular na sua vida, você já não fica, você não precisa de vento para você ficar. Você tem firmeza, você tem destreza, você tem movimento definido para onde você quer ir. Tem propósito de vida, você pode dizer amém? Tem pessoas que vivem na vida igualzinho um boneco de posto. Quando você vê um boneco de posto na estrada, você pode lembrar, olha só a pregação. Será que eu estou assim hoje? Então nós precisamos de entender a importância disso. Então Jesus ele é a rocha onde nós construímos a nossa casa, ele é a pedra angular. Em Salmos,
E em 2 Samuel, ele é a rocha que é nosso escudo. Aqui fala em Salmos 18:2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quem pode dar amém? Então, Ele é a nossa rocha. Uns guardam a morte com as desculpas. Uns serão julgados pela rocha, né? Outros constroem um fundamento sobre ela. Uns a rejeitam, outros a recebem. Como é que é o seu relacionamento com a rocha? Os guardas, diante da rocha, guardavam a morte. A mesma rocha. As outras, diante da mesma rocha, buscavam a vida. A rocha era a mesma. Uns tinham a rocha para construir a casa, para não cair quando viesse a tempestade. Mas outros escolheram construir a casa na areia. Uns rejeitaram a pedra que poderia ser angular. Outros pegaram a pedra que foi rejeitada e tornaram como pedra angular. Como é que tem sido o seu relacionamento com a rocha eterna? A pedra angular, a pedra singular, a pedra única. Uma pergunta para você: você contempla essa pedra como quem vai no museu e fala: olha que pedra bonita, tantos anos antes de Cristo, aleluia, olha só. Tem pessoas que têm uma relação com Jesus como quem vai no museu, vai e fica olhando para aquela pedra. Ai, olha que essa pedra, meu Deus, realmente Jesus é bonito, olha que coisa mais linda, que revelação perfeita. E você fica contemplando a pedra. Passa um ano, passa 2 anos, você lê a Bíblia, ai que pedra linda, Jesus é mesmo lindo, gente, olha só, meu Deus, como eu amo Jesus, que pedra linda. Tem pessoas que tratam Jesus como alguém que vai visitar um museu. Então, a sua relação com Jesus é como alguém que vai num museu olhar uma pedra e fica contemplando, olha só. Por que fala a Bíblia? Até o diabo crê e teme. Não é complicado você dar razão para Jesus. É complicado você falar que é pecador? Quem que é pecador? É fácil, olha aí, todo mundo levanta a mão. Não é complicado você falar, você admitir que é pecador, você dizer que Jesus está certo, não é complicado. Aí você fica contemplando, estou no museu, a igreja é um museu de contemplação. Você vai no louvor, você contempla o louvor maravilhoso. É um museu, é um monumento, Quando é que em mim faz diferença o evangelho? Quando eu deixo de ter uma relação com a pedra, com a rocha, como se fosse um museu, como se fosse um monumento. É quando essa pedra, ela abala a minha estrutura, quando ela abala a minha vida, quando ela muda a minha natureza, aí sim, aí eu deixei de tratar Jesus, a pedra angular, como um museu, para que o terremoto necessário para mudar a minha estrutura, para mexer, para quebrar o resto dos alicerces que me atrapalham a viver o plano de Deus, possam ser destruídos e a reconstrução completa possa ser iniciada. Quem pode dizer amém? Quem está me entendendo aí, diz amém. Estão vendo a diferença? Nossa, só Deus consegue diferenciar. Qualquer um consegue contemplar e parecer o seu crente mais crente do mundo. E você nunca vai descobrir na sua vida. Nunca vai sonhar na sua vida. Só Deus vai saber. Mas eu estou te contando hoje que eu sei que existe. E você faz o que você quiser agora. Né? Você é o que vai no museu, do monumento da igreja, ou a igreja é um movimento na sua vida? Tem gente que trata a igreja como um monumento, e não como um movimento. Ela tem que ser um movimento, que pode dizer amém.
um movimento que muda, que transforma, que toca, que vai de geração em geração, que é vivificado, que tem a presença de Deus, que tem alterações, mudanças, influências constantes na minha vida, para que eu possa ter histórias para contar para outras pessoas do que Jesus fez comigo. Então, para a gente poder fechar, quando esse terremoto acontece, uma sequência se inicia. Se você for lá comigo, você começa a ver uma sequência. A primeira coisa que acontece quando as Marias vão até o sepulcro, elas têm o quê? Uma revelação, porque o céu começa a falar com elas. É comum isso? Não. Com quem que Deus fala? Com quem procura Jesus. O anjo se manifestou. Se o anjo fala com você, Deus falou com você, sim ou não? Deus falou com Maria através de quem? De Gabriel. Então o céu fala com você, por quê? Porque houve um movimento da terra à procura do Salvador. Quando há um movimento da terra à procura do altar, à procura de quem pode me salvar, atrás daquele que tem as palavras de vida eterna, o céu se manifesta com revelação. Há uma sequência. E aí o anjo se pronunciou, e olha que tinha 2 guardas do lado dele. O anjo olhou para os 2 guardas? Não. Mandou algum recado para os 2 guardas? Não, porque eles defendiam a morte. Estavam guardados para a morte, não para a vida. Ele não abriu a boca para os guardas, ele abriu a boca para aquelas que queriam ver vida. Estou todo arrepiado aqui, gente. Queria ver vida. Para os guardas é como se não existisse. Estava lá morrendo de medo, os guardas lá, quietinho, caladinho. Nem evangelizou os guardas. O anjo podia ter evangelizado os guardas, não podia? Nem evangelizou, porque a atitude deles os afastava da revelação. A atitude deles os afastava da revelação. Então há uma sequência de acontecimentos. Então a primeira delas é revelação. O céu passa a falar comigo. Me é anunciado que a morte foi derrotada e que Jesus venceu. Não é? Segunda consequência, experiências sobrenaturais começam a acontecer. Visão, ela viu um anjo. Para sempre ela ia poder dizer: eu vi um anjo, o anjo me disse aquilo. Uma testemunha, sim ou não? Você vai ter experiências com Deus de forma sobrenatural, que pode dizer amém, que ninguém mais vai poder te tirar, em nome de Jesus. Ninguém pode te tirar. E você pode contar para as pessoas, isso vai impactar pessoas. Teve um dia aqui que eu cheguei um pouco mais cedo, tinha a palavra preparada, e eu fui ali para a salinha e fui orar, orei, parei de orar, e tinha tempo ainda, e eu fui simplesmente ler a Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia. Mas antes de começar a ler a Bíblia, eu estava orando, adorando, peguei a Bíblia assim, e abracei a Bíblia, né? Porque já não tinha mais palavra bonita para falar para Jesus, não tinha mais nenhuma palavra. Eu peguei, abracei, tipo assim, expressando meu amor, minha adoração, meu apreço pela palavra de Deus, pelo Senhor, e abracei a Bíblia assim e tal, e veio na minha mente aquele versículo, né, que fala em Salmos 1, o que fala, eu sempre esqueço de cabeça, Salmos 1, quando eu começo a ler eu lembro tudo de cabeça, mas primeiro tem que abrir. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos vencedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Me veio na minha cabeça assim, eu abracei e tal, aí eu parei e tal, falei, não vou ler a Bíblia até a hora de ver começar o culto, ok? E eu peguei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, gente, adivinha qual versículo que eu abri?
exatamente nesse versículo. Experiências com Deus, ninguém te tira, ninguém te revoga, testemunha. Quais são as chances matemáticas de isso acontecer, de você ter Deus te ministrar depois de uma oração, um versículo na sua cabeça, você abrir a Bíblia só para ler, que já tinha uma palavra pronta para pregar, e você abre e você cai em cima do versículo que você veio na sua mente. Que é isso, gente? São coisas que Deus vai acrescentando, vai te fortalecendo, vai te edificando, porque Ele quer te dar experiências sobrenaturais com Ele. Quem quer isso aqui na sua vida? Deus vai te dar grandes experiências com o Senhor, em sonhos, visões, em orações. Deus vai te nutrir com experiências pessoais com Ele, em nome de Jesus. Porque Ele fala: ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, até nos confins da terra. Amém? E você, essa pessoa. Um testemunho é muito mais forte do que uma pregação. Eu falo isso 1000 vezes, nunca vou cansar de falar. Um testemunho de 2 minutos vale muito mais do que uma pregação de 1 hora. Muito mais. Impacta e converte muita gente. Cristo não falou: e ser-me-eis meus pregadores, ser-me-eis meus mestres, ser-me-eis as minhas testemunhas. Fala em nome de Jesus, fala para as pessoas que estão ao seu lado o que Deus tem feito na sua vida. Pode ser mais forte esse amém. Fale para as pessoas que estão ao seu lado o que Jesus tem feito na sua vida. Fale para as pessoas que estão ao seu lado o que Jesus tem feito na sua vida. As mínimas coisas. Fale para as pessoas que estão ao seu lado o que Cristo tem feito na sua vida. Você não sabe o poder disso. O Isaac deu um testemunho simples, mas poderoso, que ele conheceu Elias no futebol. O Elias morrendo de medo de chamar ele para vir para a igreja, morrendo de medo. Isaac, por favor, em nome daquele que eu conheço, que ele não queria assustar o Isaac, eu vou te fazer um convite, mas não me leva a mal, mas você pode ir na igreja comigo. O Isaac, quando ouviu aquilo, ele falou assim: eu senti como se alguém me abraçasse. Ele nunca tinha ido na igreja na vida dele. Está aqui, fez razão de vida, está todo decidido, apaixonado pela mulher dele. Olha lá que coisa mais bonita. Oh, aleluia. Você pode dar uma palavra ao Senhor? Casal maravilhoso. Processo, foi devagarzinho, meio cabeção, meio teimoso, damos uns trancos nele, mas está aqui, homem, é uma bênção. Compartilhe com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Terceira consequência que você tem, você passa a ser a testemunha, e depois ali você é envolvido no propósito. O anjo fala: ide depressa. Fala assim comigo: ide, mas vai depressa. Ide depressa. Ele te envolve num propósito, ele te revela, te dá uma experiência e te envolve. O céu não faz nada de graça, meu irmão. O céu faz tudo com propósito. Ele não faz as coisas por acaso. O céu está em construção de algo poderoso. Está entendendo? O Deus está em construção de algo poderoso. Todos os movimentos que Ele faz na terra têm um propósito. Então Ele te envolve no propósito. Então Ele veio, se manifestou, falou, deu uma experiência para ela testemunhar e a envolveu com um propósito. Assim tem que ser conosco também. Ele nos dá experiências, mas nos envolve com um propósito. Ele diz: ide e vai depressa. E direcionou as mulheres para ter um encontro com Jesus. Então, eu só encontro Jesus quando eu me movo ao ponto de encontro que Ele determinou. Vou repetir. Eu só consigo encontrar com Jesus quando eu me movo ao ponto de encontro que Ele determinou. Que Ele determinou, não é o que eu idealizei. O grande lance está aqui.
tem gente que idealizou uma maneira de encontrar Jesus diferente da que Jesus determinou que vai ser encontrado. É mais ou menos igualzinho a Viviane quando vai no médico. Ela vai no médico e fala assim: doutor, eu estou sentindo isso aqui, você pode, olha, me passa esse remédio, por favor, e eu preciso também essa receita. Aí, mas peraí, quem é o médico? Sou eu ou você? Aí dá uma bronca nela. Ah, desculpa. Aí, então tá bom. Tá sentindo o que, minha querida? Aí ela vai e fala, aí ele vai dar o diagnóstico, aí ele dá a receita. Mas ela chega já falando o que ela tem, qual que ela precisa de receita e pedindo remédio. Tem pessoas que é assim com Jesus, né? Jesus, olha, eu vou te aceitar, mas vai ser assim, tá? Eu tenho esse processo, vai ser até esse dia, eu preciso dessa experiência, e tem que ser dessa maneira. Me ajuda, cara, me ajuda aí. Então, eu só encontro Jesus quando eu me movo ao ponto de encontro que Ele determinou, né? Você pode ver que em Mateus 28:10, abre lá comigo, Mateus 28:10. Estamos encerrando, tá? Então lhes disse Jesus: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Eu só encontro Jesus quando eu me movo para onde Ele me mandou me mover. Então, 2 pontos de encontros que eu tenho que ter, são básicos, que eu preciso de saber e me mover para lá para encontrar Jesus. O primeiro ponto de encontro que você deve saber, mas esquece que existe, é o ponto de encontro do arrependimento, que é a cruz. Faça comigo, cruz. Cruz é o primeiro ponto de encontro que existe com Deus. É o ponto onde eu reconheço quem eu sou, a minha natureza, os meus pecados, e peço perdão e remissão a Deus. Ali é o primeiro ponto de encontro que eu preciso ter com o Senhor. Não há outras fases, não há outras experiências, não há outros níveis com Deus sem esse primeiro nível, sem esse primeiro encontro. Não existe. Aqui é o primeiro encontro. Aqui é a primeira etapa. Não dá para você pular a etapa com Jesus. Depois nós temos o segundo ponto de encontro, que é o ponto do direcionamento, que é a questão do discipulado. Depois que eu me entrego a Jesus, que eu sou limpo pelo seu sangue, esse encontro, esse terremoto de confronto abala a minha estrutura, eu sou reconstruído pelo Espírito Santo, que pode dizer amém. Aí eu sou redirecionado pelo discipulado. Então, eu tenho que entender isso e fazer a escolha. Qual categoria de pessoa eu vou ser? Aquela que ama a rocha verdadeira, a rocha eterna, e que persegue a vida, ou que ainda defende os princípios de morte, ou que ainda permanece no território da dúvida? É a pergunta que eu faço para você aqui hoje. Deus quer algo na sua vida, Ele quer fazer algo grandioso na sua vida, Ele quer mudar a tua história, mas a palavra de Deus tem que ter impacto poderoso. Ela não pode ser só um monumento, não pode ser só um museu de contemplação. Ela tem que ser um movimento impactante, um movimento de mudança, um movimento eterno. Ela tem que mover você para o altar, ela tem que curvar você, tem que te quebrar. Quem pode dizer amém? Fica de pé onde você está. Uma das maiores lições que eu tive em relação, quando eu aprendi mais sobre o joio e sobre o trigo, é sobre como é que não dá para viver sem ser impactado pelo Evangelho. O
o trigo ele tem um caule diferente do caule do joio. O caule do joio, ele é um pouco mais rígido, e além disso, o joio ele dá uma baga vazia. Se você pegar o joio e apertar, ele não tem fruto nenhum dentro dele. Então o que acontece? Por que fala a Bíblia? Não colha o joio quando os dois estiverem nascendo. Você vai matar também o quê? O trigo. Espera os dois crescerem, porque você vai entender a diferença entre os dois. Porque um sofreu o terremoto, o outro não sofreu o terremoto. Por quê? Quando o trigo enche de baga, enche de sementes de trigo, o peso é tão grande, ele é tão grato, ele muda a estrutura do caule, porque ele foi impactado com os frutos, com o vento, com a seiva que a terra deu para ele, que ele vai descendo, curvando, até que tudo que ele conquistou, quando o vento bate, ele toca na terra. É como se ele estivesse ajoelhando. Ele ajoelha. Como o joio não tem peso, a baga é vazia, bate o vento que for, ele fica reto, ele fica orgulhoso, ele não se quebra. O terremoto, a palavra, sabe, o evangelho, não quebra ele, não curva ele, cabeça erguida sempre. E quanto mais o joio, o trigo frutifica, mais passa o tempo, mais cresce, ele mais vai curvando, mais vai chegando para a terra, ele mais se humilha, ele mais vai deitando. Aí chega lá, Deus, que é o agricultor, fica fácil, está prostrado, se humilhou, é meu, orgulhosão, hein? Fogo, ó, prostrado, se curvou, mudou a estrutura com o evangelho, sofreu o impacto do terremoto, é meu. Olha, mas aqui, tem tanta chance, não se curvou, está em pé, defendeu a morte, é fogo. Deve estar pegando a ideia? Nós precisamos de impacto suficiente para, faz assim comigo, abaixa a cabeça, abaixando, abaixa a sua crista, meu irmão. Não tem lugar para crista alta no evangelho, não tem lugar para nariz empinado no evangelho. Abaixa a cabeça, reconhece de onde é que vem os seus frutos, deixa o evangelho abalar a tua base, porque Deus é o melhor construtor. Ele construiu o universo, meu irmão. O que Ele não pode construir na sua vida? Ele equilibra o universo na palma das suas mãos. O que Ele não pode equilibrar na sua história? Ah, pastor, está um caos na minha vida, está tudo desequilibrado. Ele equilibra o universo na palma das suas mãos. Ele não vai rebalancear a sua vida, Ele não vai rebalancear a sua história. De repente só falta você, baixar a cabeça, se quebrar, não defender a morte, defender a vida, reconhecer e mudar, deixar a sua estrutura ser abalada. Então eu vou te dar agora 1 minutinho, 2, para que você faça a parte mais importante, que eu nunca vou poder fazer por você, que é a oração de mudança, a oração de pessoal, sua e Deus, onde você faz as suas alianças com o Senhor. Você entendeu o que eu falei aqui hoje? Você recebeu a mensagem de Jesus. Agora está diante de você a decisão do que fazer com essa mensagem. Eu te pergunto, o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu hoje? Você vai contemplar igual você contempla o museu? Ou você vai fazer algo na sua vida? Vai só pôr num caderninho e acrescentar na sua enciclopédia? Ou ela vai ser um terremoto na sua vida? Ela vai impactar a sua história? O que importa agora é esse momento. O que você decide fazer com aquilo que você aprendeu
com aquilo que você ouviu. Feche seus olhos. Enquanto nós tocamos um louvor, quero que você ore, quero que você fale com Deus. A sua oração pessoal é mais importante do que a minha oração. Porque a minha oração, sem a sua oração pessoal, sem a sua confissão, sem a sua entrega, não tem grande relevância. Deus quer a sua oração. Deus quer que você persiga, que você corra para a sua presença, que você corra para aonde a palavra dele está, para a sua presença, para que ele possa se manifestar. E assim os céus se manifestarão até você, os anjos vão se manifestar até você. Ele vai direcionar você para onde você tem que ir, mas deixa o Senhor ouvir a sua voz. Os céus estão atentos para ouvir a sua oração. Abra a sua boca e ore a Deus. Use as suas palavras e entregue o seu coração totalmente ao Senhor Jesus. Fale com o Senhor onde você está. Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Oh Deus, nós te louvamos, te adoramos. Eu quero voltar a cantar essa canção daqui a pouquinho. Quero orar com vocês, quero encerrar louvando com todo o coração, pode ser rasgando os céus. Mas eu quero selar isso na sua vida, essa palavra na sua vida. Que a pedra angular venha a ser a sua estrutura, venha mudar a tua história, que ela venha a ser o teu maior alicerce, que você possa construir a tua casa na rocha e ela venha a ser inabalável em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, quero pedir, Senhor, que a unção, que a autoridade que veio por esta ministração, por esta palavra, venha sobre cada família, sobre cada casa aqui representada em nome de Jesus. Pai, que o teu evangelho, a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, uma espada que corta, uma espada que é penetrante, que ela não volta vazia, que ela vem causar o impacto necessário para destruir todo o resquício que ainda não pertence ao Senhor, para que só haja espaço para uma reconstrução 100% tua, só dos teus alicerces, só dos teus fundamentos, que a morte venha a ser
extirpada do arraial em nome de Jesus, que os princípios de vida e vida eterna venham imperar sempre, que nós não tratemos mais o teu evangelho, a tua igreja como um monumento, como um museu, mas como um movimento, como algo vivo, algo impactante, algo que realmente mude a nossa história em nome de Jesus, para que as decisões aqui feitas hoje venham ecoar para a eternidade, e que testemunhos, que vitórias possam advir daqui, e que muitas pessoas possam vir para o teu altar, através de cada vitória aqui recebida em nome de Jesus. Eu os abençoo e ministro e profetizo grandes coisas, grandes experiências sobrenaturais com cada um deles em nome de Jesus, para que o teu nome, só o teu nome, venha a ser glorificado hoje e sempre em nome de Jesus.